do MBL, eu acho que vai ser já no próximo, é o tema da guerra cultural bolsonarista. Esse tema tem sido propalado por muitas pessoas, entre as quais o mais notável é o professor de esquerda João Castro de César Rocha. Eu não sei se todos vocês assistiram a live dele com o Renan Santos. Se não assistiram, façam o favor de assistir, é uma live muito esclarecedora. E nessa live, o João César avança uma tese segundo a qual a guerra cultural bolsonarista se basearia em um projeto do Estado chamado Orville. O Orville foi um livro que foi lançado por generais do Exército Brasileiro com o intuito de desmentir a narrativa das esquerdas, que terminou sendo a narrativa imperante, por assim dizer, oficial da historiografia brasileira a respeito do tempo dos militares. Na narrativa da esquerda, os militares, em conjunção com os Estados Unidos, faziam um golpe para assustar uma série de reformas de base que estavam sendo implementadas, ou que se tensionava implementar por João Goulart. E foi o horizonte da reforma de base que fez com que os militares dessem um golpe em 64. A versão dos militares é muito diferente. Para os militares, o que aconteceu em 64 foi uma revolução, eles costumam chamar o golpe de 64 de revolução, ou pelo menos um contragolpe. Segundo eles, já havia um golpe em curso, e provas desse golpe em curso eram as invasões de terras, então ligadas a um movimento precursor do MST chamado de Ligas Camponesas, as Ligas Camponesas que fazem invasão de terra já nesse período. Em 1962, começaram uma guerrilha armada no campo, chefiados pelo seu líder Francisco Julião, né? E também por conta de movimentos de esquerda que eram financiados pela ditadura cubana e que já atuavam em solo brasileiro antes de 1964, inclusive infiltrando-se dentro do próprio exército. Segundo o Hélio Gaspari, no seu primeiro livro da trilogia sobre a ditadura, havia um aparato militar do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, dentro do próprio exército, e esse aparato militar chamava muito a atenção dos generais mais conservadores, dos generais mais alinhados com outra visão de mundo. Então, havia ali almirantes, generais e, sobretudo, oficiais de baixo escalão que eram ligados ao PCdoB, que eram ligados a Leonel Brizola, e dentro do Exército começou a haver uma preocupação em relação a isso e um temor de que esses elementos de esquerda dentro do Exército pudessem precipitar um golpe. Nesse contexto, houve muitas quebras de hierarquia militar, em especial na Marinha. Na Marinha houve uma quebra de hierarquia militar muito considerável na época do presidente João Goulart, e tudo isso levou o Exército a temer por um golpe de esquerda e se antecipar e fazer ele mesmo seu golpe. Antes de 64, um pouco antes de 64, o João Goulart tinha feito um discurso conclamando praticamente uma ruptura com a Constituição Federal, conclamando uma ruptura com o Congresso, e isso sedimentou a ideia de que nós estávamos numa espécie de processo pré-revolucionário. Pois bem, a narrativa que se instaurou na historiografia oficial não foi bem essa, e também ficou claro por meio de novelas, romances, peças de teatro, obras literárias, todas as barbaridades cometidas pelo Exército no poder, na medida em que, traindo a ideia de 64, que era restaurar a democracia logo após o contragolpe, o Exército resolveu permanecer no poder durante mais de 20 anos. Mas a permanência do Exército no poder não havia sido estabelecida como uma prioridade na época de 64. Ao contrário, a ideia que circulava é que o Exército iria tomar a frente de um contragolpe
E tão logo derrubado aquele regime que ameaçava a ordem constitucional, essa ordem seria restaurada pelo próprio Exército, e daí nós teríamos novas eleições, eleições livres, de novo, provavelmente capitaneadas com a figura do Carlos Lacerda. Havia ali a expectativa que o Carlos Lacerda assumisse a dianteira desse processo de retomada democrática, tão logo depois de 64, mas não foi isso que aconteceu. Mas o Exército entrou e começou a governar com o Marechal Castelo Branco, e a linha dura do Exército resolveu prolongar muito o seu domínio sobre a política brasileira. Formou-se uma junta militar, essa junta militar foi assumindo um papel cada vez mais preponderante na política, foi expedindo uma série de atos institucionais, o ato institucional número 1, o ato institucional número 2, até o famigerado ato institucional número 5, que permitia a cassação de jornalistas, a cassação de mandatos, a censura generalizada no Brasil. E após o ato institucional número 5, pode-se dizer que a ditadura brasileira estava realmente montada. Àquela altura do campeonato já não havia mais esperança nenhuma que o Exército abdicasse do poder facilmente, e esse também é o processo que viu nascer as iniciativas de combate da luta armada de esquerda. Pois bem, o Exército, tempos depois de terminado o período militar, lançou um livro, que é um acrônimo de livro, acrônimo, não sei se é um acrônimo, acróstico, é um nome ao contrário. Ao invés de ser livro, é Orville, livro ao contrário. E nesse livro, de cerca de 900 mil páginas, estão lá muitos depoimentos de contemporâneos dos eventos e relatos de crimes que a esquerda perpetrou, crimes contra civis, explosões de bombas, a morte do tenente Mário Cosel Filho e muitos outros crimes daqueles vários grupelhos de esquerda que enfrentavam o governo militar de forma armada. Então, o grupo de Marighella, o grupo da Dilma, Ovar Palmares, todos esses pequenos grupos que faziam a guerrilha armada no Brasil tiveram seus crimes expostos nesse livro horrível. E esse livro também faz menção a um general do Exército, cujo nome Silvio Frota é um nome bem conhecido da história brasileira. Silvio Frota foi o grande crítico do general Ernesto Geisel, quando Geisel resolveu alinhar o Brasil a uma visão terceiro-mundista, uma visão política em que o Brasil se afastava dos Estados Unidos, que havia sido até então um aliado da ditadura brasileira, e buscava se alinhar com o chamado bloco emergente. Então, o bloco de potências emergentes foi visto pelo Ernesto Geisel como o bloco ideal para o Brasil se alinhar, e ele chegou ao ponto de fornecer auxílio militar para Cuba na invasão de Angola. É um fato que é relatado reiterado inúmeras vezes pelo professor Olavo de Carvalho e que se encontra, salvo engano, no documentário do Brasil Paralelo sobre 1964. Pois bem, entre os vários generais da época Geisel, havia um chamado Silvio Frota, que criticou essas ações e que tentou derrubar a linha dura, quer dizer, já não era mais uma linha dura, né? Tentou derrubar a nova inflexão de Ernesto Geisel. Ele não obteve sucesso nisso aí, mas foi ele também o responsável pela única tentativa, segundo o Olavo, de implementar uma guerra cultural contra a esquerda. Em outras palavras, de usar a mídia, as instituições de cultura, as instituições oficiais para fazer algo mais do que a mera propaganda, para expor a esquerda e para efetivamente lutar por convencer mentes e almas e lutar para expor os crimes do comunismo, expor o ponto de vista do governo militar como legítimo. Então, ele tentou fazer isso, esse Silvio Frota, não obteve êxito, isso acabou não sendo realizado. A ideia dos militares era ter um governo tecnocrático, de menos propaganda
e as propagandas, na verdade, que haviam no governo militar, eram todas propagandas ufanistas e nacionalistas, eram coisas genéricas do tipo ame o Brasil ou deixe, o Brasil verde e amarelo, o Brasil do futebol, né? É bom lembrar que na década de 70 o Brasil ganhou a Copa do Mundo, na década de 70 nós estávamos no auge do governo militar sob a ditadura de Médici, então havia essa coisa ufanista, mas de fato não havia a perspectiva de guerra cultural, com exceção do general Frota. Pois bem, o professor João César diz que é esse livro, é esse exemplo do Silvio Frota que influencia na guerra cultural bolsonarista. Então, a guerra cultural bolsonarista se vale de categorias que estão presentes neste pensamento do Exército, como, por exemplo, a ideia de que a esquerda é um inimigo, de que é necessário eliminar o inimigo, que esse inimigo precisa ser contido, sob pena de que ele irá destruir a cultura nacional, de que ele é um elemento hostil à nação brasileira. Então, seriam essas categorias com as quais a guerra cultural bolsonarista ou bolsolavista operaria. Pois bem, eu acho uma tese bastante interessante, mas eu tendo a crer que não é bem assim. Eu acredito que a concepção de guerra cultural de Bolsonaro não é dele. Eu não acho que Bolsonaro tenha nenhuma concepção própria de guerra cultural. Toda a concepção de guerra cultural que foi colocada para Bolsonaro foi feita através do pensamento do Olavo e através da direita conservadora que se instaurou justamente a partir da crítica cultural do Olavo, e Bolsonaro simplesmente se adaptou a esse fato. É bem verdade que Bolsonaro é um nostálgico da época da ditadura. No antigo gabinete dele de deputado, a gente via as fotos dos vários governantes militares, dos vários presidentes que o Exército teve nesse período. Então, assim, é sabido que ele é um nostálgico da época da ditadura, também é sabido que ele é um defensor das pautas corporativas dos militares. Entretanto, nas declarações mais antigas de Bolsonaro, antes dele cair nas graças da direita, não havia ali muito senso de uma guerra natural, de uma guerra cultural conservadora. Tanto é assim que Bolsonaro era um defensor, vocês podem lembrar, do planejamento familiar. A ideia de que é necessário fazer um planejamento por parte do Estado, de modo a que os pobres não tenham filhos em demasia e daí não sobrecarreguem a economia e daí não fiquem numa condição impossível de cuidar dos filhos. Então ele sempre foi um adepto disso, depois ele mudou de opinião, mas eu não creio que ele tinha exatamente a visão de uma guerra cultural conservadora antes de cair nas graças da direita, antes de ser absorvido por esse outro projeto, pelo projeto do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho começa a falar em guerra cultural já nos seus primeiros artigos na grande mídia. Olavo escreveu O Imbecil Coletivo no início da década de 90, e esse livro suscitou uma reação muito apaixonada por parte da grande mídia na época. Essa reação foi de dois tipos. Primeiro, ele foi muito convidado a prestar novos esclarecimentos sobre o livro e foi muito atacado por diversos intelectuais que eram retratados no Imbecil Coletivo. Então, nesse período, o Olavo polemizou com Muniz Sodré, com Carlos Nelson Coutinho, um gramsciano conhecido, com Leandro Konder, com José Arthur Janotti, com Guerrin Bonheim, com Oswaldo Porchat Pereira, com várias figuras que, na época do Imbecil Coletivo, eram intelectuais vivos e atuantes e tinham um papel público proeminente. Eram pessoas conhecidas na cultura de então, né, nos meios, nos círculos intelectuais. Pois bem, todas essas figuras foram retratadas impiedosamente no Imbecil Coletivo. Com a repercussão desse livro e das polêmicas que se seguiram a ele, Olavo começou a ser chamado para colaborar em diversos periódicos nacionais. Então foi desse período que ele começou a escrever no jornal O Globo, na Folha de São Paulo, depois na revista Época, né, depois na revista Bravo, inicialmente na Primeira República, que depois se transformou em revista Bravo, que era então editada pelo Reinaldo Azevedo, e foi veiculando as suas ideias através de uma série de artigos de jornais, numa série de publicações diferentes.
Pois bem, desde esse princípio, e aí eu estou falando 1997, 96, 98, ele fala de guerra cultural. E a referência sistemática dos seus artigos é o debate da direita norte-americana. Essa não é uma referência nova, são referências que se encontram lá desde a década de 90. E por que isso é importante? Isso é importante porque, a meu ver, a maneira como o bolsonarismo enxerga a guerra cultural é a mesma maneira como a direita americana a enxerga. E isso se deve ao fato de que Olavo se inspirou no debate norte-americano e trouxe os nomes do debate norte-americano para conhecimento do Brasil. A exemplo de Thomas Sowell, David Horowitz, Joe Sobran, Ann Coulter, William Crystal e muitos outros. Esses nomes eles passaram a circular no Brasil a partir desses artigos de jornal do Olavo de Carvalho. Mas até então se tinha uma ideia muito vaga sobre o debate político norte-americano no Brasil. O debate conservador norte-americano não era conhecido no Brasil. O que era conhecido eram as posições oficiais do governo norte-americano, na época do governo Bill Clinton e depois do governo Bush. E em toda a mídia, a tônica geral dessa abordagem era a crítica ao Partido Republicano e a apologia ao Partido Democrata. Então, já naquela época, a mídia brasileira se alinhava com a concepção de mundo do Partido Democrata dos Estados Unidos e criticava o Partido Republicano, em especial George W. Bush, que era então retratado como um idiota, um fanático religioso e um homem essencialmente belicoso, em virtude da guerra do Iraque, em virtude da guerra do Afeganistão. Ele passava para a mídia brasileira como tendo esse contorno, esse delineamento. Essa era a figura do Bush para todos os jornais, com exceção das colunas do Olavo de Carvalho. Nas colunas do Olavo de Carvalho havia, ao contrário, uma defesa da guerra do Iraque, uma defesa da política externa do Partido Republicano, uma defesa muito forte e clara a respeito disso, embora uma crítica ao que ele enxergava no período como a ineficiência de Bush em enfrentar os seus inimigos internos. E essa ineficiência para ele se devia ao fato de que Bush não estava bem conectado com o próprio movimento conservador norte-americano no seu aspecto mais vitalmente contrário à esquerda, ou seja, na guerra cultural. Então, a negligência do Bush na guerra cultural, embora ele seja um homem religioso, embora ele represente uma certa direita protestante nos Estados Unidos, segundo Olavo, ele era negligente com a guerra cultural, ele era negligente em enfrentar os seus inimigos internos. Mais ou menos é o mesmo juízo que ele, Olavo, faz hoje de Bolsonaro. Olavo critica Bolsonaro quando diz que Bolsonaro não enfrenta os seus inimigos internos com suficiente força. Podem procurar que ele faz essa crítica. Muito bem. Qual é a importância disso? A importância disso é o seguinte. Em 1991, um estudioso protestante, sociólogo das religiões, chamado James Davison Hunter, escreveu um livro muito influente em 1991, em que ele popularizava a noção de guerra cultural. Esse livro teve um impacto enorme nos Estados Unidos e, a partir dele, se formou uma longa fortuna crítica, muita gente discutiu o livro. A tese do Hunter era basicamente o seguinte: ele tinha percebido um fenômeno muito estranho para ele, que era a redução muito sensível, muito expressiva do conflito entre católicos e protestantes. Então, ele via que nas últimas décadas, ou seja, da década de 60 até o período em que ele escreveu o livro, 1991, havia uma redução quase que progressiva dos conflitos entre as denominações cristãs. A gente sabe que há um conflito multissecular que divide protestantes e católicos. Mas a reforma protestante ela foi feita a contrapelo da Igreja Católica. Ela foi feita justamente como um movimento de reforma, primeiramente de reforma da Igreja, e a reforma acabou não acontecendo. Lutero queria fazer uma reforma da Igreja, acabou não acontecendo, e depois uma ruptura mesmo com a Sé Romana.
E disso decorreram uma série de conflitos, entre as quais a Guerra de 30 Anos, de 1618 a 1648, uma série de guerras religiosas, com o conflito de Nantes com os huguenotes na França e tudo mais, até que depois de tantas e tantas guerras civis, as guerras civis inglesas e tal, depois de tudo isso, o Estado secular acaba sendo construído por pensadores liberais, entre outras razões, para coibir os conflitos interreligiosos que haviam acontecido entre protestantes e católicos. Pois bem, esse conflito, essa tensão, ela se mantém. É claro que depois isso diminuiu muito no século XIX, ela diminui muito no século XX também, ela não é tão intensa assim, até porque você tem a ascensão de outras forças, como o governo totalitário da União Soviética e os governos fascistas, mas nos Estados Unidos a tensão ainda existia nas décadas de 30, 40, 50, mas a partir de 60 para 90, o James Davison Hunter ele vai notando, ele nota, ele percebe, por meio de pesquisas estatísticas e análise sociológica, que esse conflito estava se atenuando, que ele estava diminuindo. Primeiro dado curioso para ele. Segundo dado, ele foi examinar estatísticas de voto e descobriu que os segmentos mais conservadores, né, que eram determinados como conservadores através de pesquisas de opinião sobre determinadas pautas, então, os segmentos mais conservadores, protestantes, judeus e católicos, votavam em candidatos conservadores, independentemente da religião desses candidatos. Ou seja, era perfeitamente plausível que um judeu conservador votasse num protestante conservador sem problema nenhum e não votasse, veja só, e não votasse em um judeu progressista. Ou seja, estava pesando mais na hora da escolha do voto o alinhamento conservador progressista do que um alinhamento propriamente religioso. Isto é, judeu vota em judeu, católico vota em católico, protestante vota em protestante. Segundo fato que ele observou. Terceiro fato que ele observou. Desde os anos 70, havia uma crescente polarização no debate da sociedade, dividindo a sociedade quando surgiam algum evento do tipo. Acontece uma determinada passeata, e é uma passeata gay, e essa passeata aparece na mídia, um ato da militância LGBT. Ela aparece na mídia, e daí os conservadores eles começam a criticar, os progressistas começam a defender e surge aquela polarização no noticiário. Segundo Hunter, isso acontecia muitas vezes. Então, em questões envolvendo aborto, militância LGBT, homeschooling, né, normas dentro da escola, intervenção, o conteúdo, né, de certas soap operas e de certos programas televisivos nos Estados Unidos também suscitavam essas controvérsias. E ele começa a ver que há uma constelação de controvérsias pontuais, sempre acontecendo sobre vários assuntos diferentes. E em todas essas constelações de controvérsias, invariavelmente, há uma divisão sistemática entre mais conservadores e progressistas. Terceiro ponto que ele nota, curioso. Quarto... caiu? Não, pronto, já apareceu. Quarto ponto curioso. Nesses conflitos, ele constata o seguinte: assuntos aparentemente díspares começam a ser tratados como se tivessem conexões entre si. Então, por exemplo, o cara que era mais conservador, ele era contra a militância LGBT e também contra o aborto, e também a favor do homeschooling, e também a favor de uma intervenção estatal menor em relação aos direitos das minorias. Ou seja, ele começa a ver uma conexão entre todas essas coisas que, enquanto tal, não necessariamente tem uma conexão. Faz todo sentido alguém ser, por exemplo, favorável ao aborto e contra a militância LGBT. A questão em si, intrínseca do aborto e da militância LGBT e do homeschooling e da intervenção não é conectada. Não são questões que estão todas conectadas
em si. Assim, logicamente, elas não têm laços. Então, o que ele postulou? Qual foi a hipótese dele? Esses conflitos, na realidade, eles estão expressando uma diferença de concepção de mundo e de bem social, ou seja, aquilo que é o bem político, no sentido clássico da palavra, no sentido aristotélico, o que é uma sociedade boa, o que é uma sociedade justa, o que é uma sociedade virtuosa. Essa questão de Aristóteles, a questão clássica da filosofia grega. Então, havia uma diferença de concepção do que era o bem. E esta diferença de concepção acabava se expressando numa constelação de pautas, ainda que as pautas não fossem interconectadas. Então, o que ele foi percebendo a partir desses 4 pontos? Que o debate político americano estava se polarizando entre conservadores e progressistas e que o eixo da discussão já não era mais o eixo tradicional dos economic issues, das questões econômicas. O eixo das questões econômicas havia dominado a arena pública do debate político norte-americano antes, né, dos anos 20 aos anos 60, aos anos 50, indo para os anos 60. Então, assim, em todo o início do século 20, o grande debate que dividia os norte-americanos era entre os New Dealers, aqueles que eram partidários do New Deal, do Franklin Roosevelt, aqueles que eram partidários de uma atuação mais expressiva do Estado, defendendo as classes trabalhadoras, os sindicatos, uma participação grande dos sindicatos, e aqueles que tinham uma concepção mais tradicional americana, segundo a qual o Estado deve ser pequeno. O Estado deve ser pequeno, deve intervir pouco, e esses mecanismos protetivos que o Estado cria, na verdade, são mecanismos que prejudicam a economia e, no fim das contas, prejudicam os próprios trabalhadores. Então, o grande mote dos debates, durante muito tempo, era esse. As questões econômicas, elas tinham um peso maior do que na época que o Hunter, começa a descrever, né, no seu livro. Isso o levou também a avançar a hipótese de que havia certas minorias, certas elites, né, não necessariamente as pessoas mais inteligentes, mas as pessoas mais engajadas, as pessoas mais dedicadas aos valores ideológicos. Estas pessoas, elas criavam instituições, ou entravam em instituições oficiais do Estado, ou criavam grupos paralelos, instituições, associações, como, por exemplo, os Amigos da Fé Cristã, ou a Associação pela Liberdade Civil da América, ou a Associação da Militância Feminista do Kansas, sei lá, eles criavam associações, criavam grupos, criavam personalidades jurídicas para defender as suas ideias e para entrar no debate, e eles tinham a capacidade de mobilizar uma grande massa de cidadãos americanos que, em si mesma, não era nem muito conservadora, nem muito progressista. Então, ele mesmo, o próprio Hunter, vai admitir que, no grosso, né, a população, né, no grosso da população, ela não se alinhava muito bem com nenhuma ideologia, ela tinha crenças contraditórias, e daí ele faz uma divisão bem complexa entre os mais progressistas, os menos conservadores, os mais rígidos, os menos rígidos. Enfim, ele faz um trabalho estatístico que eu não vou saber aqui reproduzir de memória, mas o fato é o seguinte, havia ali cerca de 10%, 6, 7, 8% de progressistas, muito progressistas e muito engajados, e cerca de 10, 12% de conservadores, muito engajados. O debate político que se imaginava sendo decidido por essa maioria que não era nem muito alinhada ao progressismo, nem muito alinhada ao conservadorismo, acabava sendo realmente decidido por essas minorias. Por quê? Porque elas tinham a capacidade de, usando os instrumentos da cultura, levar as massas para lá e para cá, ainda que as massas não tivessem, elas mesmas,
uma opinião muito firme sobre os vários assuntos do noticiário, os vários assuntos em discussão. Então, com isso, ele estabelece em 1991, muito claramente, com uma demonstração muito rigorosa, a importância política das pautas conservadoras e das pautas progressistas. A importância política da guerra cultural. Por que eu disse isso? Eu disse isso porque eu acredito que o modo como o Olavo enxerga a política é tributário disso que eu acabei de dizer. Então, a ênfase que ele dá na formação de uma elite intelectual engajada, que deve formar uma militância engajada, a ênfase que ele dá nas pautas conservadoras, a ênfase que ele dá no fato de que ele acha que a política é decidida pelo imaginário e não pelas questões econômicas, vem, para mim, exatamente disso aí. E tem mais um detalhe. Na tese original do Hunter, a resposta, ou melhor, na tese original do Hunter, a posição dos conservadores é, na verdade, uma resposta a um movimento culturalista anterior da esquerda. Então, os conservadores eles respondem tardiamente a uma virada culturalista que a própria esquerda americana tem nos anos 60 com o surgimento da New Left, da nova esquerda. Qual era o mote da nova esquerda? O mote da nova esquerda era aquela discussão econômica marxista, aquela ideia de que a revolução será feita em função de contradições agudas do capitalismo por parte de um proletariado, a ideia de que isso vai ser organizado por uma classe social muito bem definida e que são os assuntos econômicos que são o motor do proletariado, ela vai gradualmente abandonando e substituindo isso pela ideia de que a revolução, de que a transformação social deve ser feita a partir do imaginário. Mais ou menos na mesma linha do marxista italiano Antonio Gramsci, que, segundo Olavo, foi adaptado e aplicado para o Brasil. Isso acontece na New Left, e o Hunter percebe que a reação dos conservadores é, no sentido muito preciso da palavra, uma reação. Ela vem como resposta a um movimento que fora iniciado pela esquerda e não pela direita norte-americana. Isso aconteceu nos Estados Unidos e isso propiciou o florescimento de uma infinidade de instituições e de trabalhos no campo da guerra cultural nos Estados Unidos. No Brasil isso aconteceu também. Qual o problema? O problema é que no Brasil, primeiro, isso não foi feito a contento, até hoje isso não foi feito a contento, e segundo, a guerra cultural conservadora, né, que supostamente está em curso, hoje se tornou meramente um escudo para a defesa do governo Bolsonaro. Então, quando se olha todos esses formadores de opinião do Olavo, Terça Livre, Bernardo Kister, Paulo Marisa, Felipe G. Martins, todos eles falam da importância da cultura, todos eles falam da luta pelo imaginário, todos eles falam isso. Mas não se vê, da parte nem mesmo dos deputados que são eleitos, um esforço de defender as pautas, um esforço de defender projetos de lei, né, que estejam realmente alinhados com isso. Então, não está havendo, no presente momento no Brasil, nenhuma grande discussão da guerra cultural. Não está. A grande discussão que tem tomado todos os espaços é a defesa ou o ataque do governo Jair Bolsonaro. E nesta clave, qual é a consequência? A consequência é que a guerra cultural passa a ser utilizada como pretexto para defender Bolsonaro. Então, ao invés de tentar implantá-la, os formadores de opinião a utilizam como pretexto para defender Bolsonaro da seguinte maneira: não se pode enfrentar Bolsonaro porque nós temos que manter a guerra cultural. Se Bolsonaro cair, a esquerda volta e já era a guerra cultural. Se isso acontecer, a cultura, ou seja, eles falam em nome da cultura para defender um objetivo que, na realidade, é a manutenção de um indivíduo no cargo. Eu não acho que isso acontece por malícia, eles fazem isso porque eles são malvados, não acho que é por isso. Eu acho que eles fazem isso porque o governo está tão enfraquecido que não há mais espaço para grandes ambições políticas.
As ambições políticas elas foram substituídas pela manutenção de certos espaços. Então, quando se vê o Bolsonaro nomeando certas figuras para a Fundação Palmares, para a Fundação da Cultura, figuras Olavetes, eu não acredito que eles vão conseguir fazer nada nessas instituições, nem que estão fazendo nada de realmente muito revolucionário nelas. Eles simplesmente estão ali ocupando um espaço que é tomado, no entanto, em toda a sua base, ou em todo o resto da pirâmide hierárquica dessas instituições, por quadros que ou são neutros politicamente, não se perfilam a nenhuma ideologia, ou são quadros de esquerda. Então, a tomada dos espaços nas instituições culturais é toda da esquerda ou de pessoas que são operadores, né, que são técnicos. E essa tomada pela superfície de cima, né, pela superfície superior das instituições por parte da direita, não é algo que tem um condão de resolver nada. Além disso, como eu disse, a guerra cultural é, sim, hoje, apenas usada como pretexto pelos defensores de Jair Bolsonaro. Qual é a minha própria opinião sobre isso? Eu acho que isso é uma perda total do debate, total. E caso isso aí não seja recuperado o quanto antes, ou pelo MBL, ou por um movimento conservador que venha a surgir no Brasil, ou por quem quer que seja, ou, sei lá, por Nando Moura. Se isso não for recuperado o quanto antes, a tendência é que a imaginação política no Brasil se estreite definitivamente e com isso nós vamos perder muito do engajamento da militância. Isso não acontece hoje ainda porque o engajamento da militância mudou de eixo para o combate ao autoritarismo de Bolsonaro. Quando isso acabar, no entanto, vai haver um vácuo de atuação e eu acho que esse vácuo de atuação fará um efeito muito profundo no MBL e na direita como um todo. Um meio de que isso não aconteça é justamente retomando e restaurando a noção de guerra cultural tal como ela existe no debate norte-americano e a desvinculando do presidente. Essa não é uma plataforma que é vinculada ao presidente nos Estados Unidos. Ela pode estar ou pode não estar, mas ela é levada essencialmente à frente por instituições e por organizações que se criam, que são construídas em torno da defesa de certos valores. Então, a organização que defende o aborto da parte dos progressistas, uma organização que é contra isso, uma organização que defende o homeschooling, uma organização que defende isso, uma organização que defende aquilo. Esse guarda-chuva de organizações, de grupos, de movimentos, levantando pautas, independentemente do que acontece no governo federal, é aquilo que dá a riqueza do debate político norte-americano, tanto da parte da esquerda quanto da parte da direita. Pois bem, essa é a minha fala e agora eu vou responder perguntas. Tiago Bastos. Vocês entenderam o que eu falei? Ficou claro? Ficou confuso? Eu fiz um arco bem grande, né? Eu acho que eu expliquei bastante. Vamos lá. Primeira pergunta. Tiago Bastos. Ricardo, na sua visão, o professor Vila ajudou a construir esse enredo e se arrependeu depois ou só foi ingênuo mesmo e acabou contribuindo para a narrativa pró-64? Veja bem, eu acho que o professor Vila não contribuiu exatamente para a narrativa 64, porque no livro dele sobre a ditadura, ele é muito claro ao qualificar o que aconteceu em 64 como um golpe. Ele qualifica isso como um golpe e o que ele diz, em realidade, é que o Brasil passou por uma sucessão de golpes e contragolpes, que ocorreram muitos outros golpes e contragolpes e subgolpes. E isso é verdade. Isso é verdade. A própria tentativa de implantar um parlamentarismo aqui, no fim das contas, foi um golpe branco. Então, não creio que a ideia do Vila seja a mesma do Brasil Paralelo. Eu acho que o que a gente vê no Brasil Paralelo é uma visão muito característica do Olavo. Agora, assim, eu mesmo não desgosto do documentário do Brasil Paralelo.
Eu assisti, eu gostei, eu achei um bom documentário, achei que eles foram muito honestos, assim, eles trouxeram muitos elementos, principalmente pelo fato de que está ali exposto pela primeira vez, assim, para o grande público, uma tese que promete ser revolucionária no nosso entendimento de 64. Essa é a tese do professor Mauro Krainski, segundo a qual houve uma interferência, uma ingerência do serviço secreto tchecoslováquio no Brasil. Isso aconteceu, ele mostra os documentos, já tem um livro sobre isso, e esse assunto foi explorado bastante no documentário. Então, isso o eleva à condição de marco documental. O documentário de 64 é um marco documental na história do Brasil, porque pela primeira vez esta fonte primária, essa pesquisa sobre fontes primárias é exposta para o grande público. Então, assim, eu não desgosto do documentário. Bruno Mendes. Então, visão de que esquerda deve ser combatida principalmente na área cultural. Essa visão de que esquerda deve ser combatida... Como é que é? Porque você escreveu 3 vezes aí. Então, essa visão de que a esquerda deve ser combatida principalmente na área cultural não é verdadeira? Bom, Bruno, eu não disse isso. É porque você mandou essa mensagem às 10h22, mas se você ouviu a fala até o final, você percebe que eu não quis dizer isso. Eu quis dizer justamente o contrário. Eu fiz um longo arco, na verdade, para mostrar o que é a guerra cultural, mostrar a tese do João César, mostrar por que ela não tem sido levada a cabo e por que é importante retomar essa noção e purificá-la da distorção intencional que os formadores de opinião do bolsonarismo fazem, no intuito de usar isso como escudo para defender o Bolsonaro. Novamente, reduzindo todo o debate público a posições diante do Bolsonaro, que para mim é algo assim, errado, um erro estratégico mortal, a ideia de que o debate público da direita deve ser uma tomada de posição em face do Bolsonaro. Pedro Embed. Professor Ricardo, qual a sua opinião técnica e histórica sobre o documentário 64 Brasil Paralelo? Bom, eu acabei falando já a minha opinião. Eu acho que é um bom documentário. Assisti, escrevi uma resenha elogiosa, e para mim a melhor parte daquele documentário é, sem dúvida, a exposição da pesquisa do professor Mauro Krainski. Eu vi algumas críticas a respeito de como foi construída a narrativa, porque essa narrativa convergiria com certos interesses que o Olavo tem, os bolsonaristas têm. Eu concordo, realmente é uma narrativa que converge com os interesses, mas eu não acho que um documentário deva ser avaliado pelas convergências acidentais ou intencionais que ele, porventura, tenha com o conjunto de ideias. Um documentário deve ser avaliado pela sua capacidade técnica de transmitir, né, o que pretende, ou seja, pela sua qualidade artística e pela fidelidade aos fatos. E eu achei que ele foi fiel aos fatos e foi bem feito artisticamente. Então não tem por que eu ter nenhum outro juízo sobre o documentário do Brasil Paralelo, exceto esse. Thiago Bastos. Olavo segue a linha do Rush Limbaugh. Não está na hora de termos nosso Ben Shapiro. Dom Luiz poderia tomar a frente, já que agrada gregos e troianos. Muito bem. O Olavo realmente segue uma linha popularesca, que é a linha do Rush Limbaugh, um pouco também a linha já mais educado, né, do Glenn Beck, do Sean Hannity. Mas assim, ele segue esta linha no programa de rádio que ele criou, que ele transformou numa coisa alborguetiana e naquilo que ele escreve no Facebook. Eu não acho que é uma figura comparável porque as ambições intelectuais dele são muito maiores. O Rush Limbaugh é simplesmente um comentarista do noticiário, um comentarista escrachado do noticiário. Próxima pergunta. É saudável essa política mais ideológica? Se sim, como saímos do dilema? Rouba mais faz versus rouba menos. Olha, eu não só acho saudável a política ideológica, como para mim ela é a única que existe. Veja, a política reduzida a uma administração do Estado, no sentido mais gerencial da expressão, é o abandono da política. A ideia de que você deve simplesmente entrar no Estado para administrá-lo bem, fazer reformas, isso não tem sentido, porque toda posição política
pressupõe alguma concepção, ainda que de forma difusa, do que é uma boa sociedade, do que é uma sociedade virtuosa. Então, se você entra no poder para exercer a função de gerente, se o seu objetivo lá é simplesmente fazer uma administração, vão acontecer duas consequências. Primeiro, você vai estar tomando a posição antipolítica sendo um governante. Então, você já está se posicionando ao deixar implícito que as discussões políticas sobre a sociedade justa, sobre os direitos, sobre a natureza humana, sobre virtude pública, são irrelevantes. Que o que é relevante é fazer uma boa administração fiscal e burocrática. E a segunda consequência é, ao fazer isso, acredite, todo o espaço do imaginário político não vai se desvanecer, ele não vai desaparecer, ele será ocupado. Só que ele será ocupado por aqueles que não estão no governo. Foi exatamente isso que aconteceu sob o domínio dos partidos tradicionais no Brasil. Então, o governo de Sarney, o governo Collor e o governo Fernando Henrique Cardoso foram a perfeita ocasião em que a esquerda, que já era dominante na cultura, porque se tornou dominante na cultura desde o governo militar, reforçasse ainda mais o seu domínio. Então a esquerda adquiriu uma plena hegemonia sobre o imaginário político. Então não dá para você fazer um trabalho puramente gerencial e abstrair a parte ideológica. E é por isso que a designação desse grupo do Olavo como ideológico realmente não é a melhor designação. Eu uso esse termo, por exemplo, por conveniência, né? Muita gente usa essa expressão, o grupo ideológico, mas eu não gosto, porque todos os grupos são ideológicos, num certo sentido. O que caracteriza o grupo do Olavo é que ele, primeiro, é exclusivamente ideológico e, segundo, ele não é um grupo que está fazendo a coisa acontecer no campo que ele se pretende. Não é como se tivesse colocado lá o grupo do Olavo no governo e, não, a partir de agora nós estamos vendo uma transformação cultural, nós estamos vendo o governo mudar as coisas aqui, a universidade está mudando, as instituições estão mudando, está havendo um impacto. Não, não está. Não está. Então, esse grupo é principalmente capturado pela ideia de um grupo ineficaz. Então, o que o distingue não é ele ser ideológico, é que ele é ideológico e ineficaz. Ele não está dando aquilo que ele prometeu no próprio campo que ele prometeu. Vamos lá. New Left, coalizão dos passadores de pano. Por que? Eu não entendi isso, Vinícius Luna. O que tem a New... é porque o pessoal chama o MBL... não, as pessoas usam a expressão de qualquer jeito, né? Mas assim, eu usei a expressão no sentido técnico. Existe realmente a New Left americana e ela apareceu no período que eu designei. Rafael Gapke. Seria de... desapareceu de novo aqui. Seria de se supor, então, que a tese do Hunter é que antes não haviam agregados de posições políticas sem relação lógica entre si. A novidade são as posições coincidentes específicas ou o próprio fenômeno de haver essa coincidência. Não, a novidade não é isso. A novidade é o seguinte, não é que antes não havia agregados sem relação lógica. Sempre há agregados de posições políticas sem relação lógica. A novidade é que cada vez mais as pessoas passavam a assumir um pacote completo, digamos assim. Então, havia uma progressão de coerência, uma coerenciação das pautas, mesmo quando essas pautas não tinham vínculo intrínseco, e essa coerenciação dividia o campo entre progressistas, que abraçavam um conjunto de pautas de maneira cada vez mais coerente, e conservadores que abraçavam esse conjunto de pautas de maneira cada vez mais coerente. Então, é isso que ele vai notando. E, obviamente, o meio, né, a massa da população, não se alinhando com nenhum dos lados muito claramente, mas sendo levado pelo impacto, pela força desse lado. Por quê? Porque eram lados que estavam organizados, mobilizados. E a mobilização e a organização acabavam levando a sociedade a roldão. Se o MEC tivesse levado adiante a carteira estudantil digital, não teria enfraquecido a de fato? Teria. Eu comentei isso no News várias vezes. A ideia
carteira digital era a única, notem bem, a única proposta do governo Bolsonaro inteiro, desde que ele assumiu, que realmente prejudicava a esquerda. A única coisa que realmente trazia problemas para a esquerda é a carteira digital. Porque, nesse caso, você tira mesmo uma das fontes de renda mais importantes da Uni, talvez a grande fonte de renda da Uni, e com isso você precipitaria a Uni numa crise econômica, e isso poderia vir a destruir a Uni. Mas a Uni, que é uma instituição muito antiga, uma instituição que tem mais de 70 anos, ela poderia acabar com isso. Mas, assim, é outra coisa que, pelo visto, não saiu do papel, né? Eu não sei em que pé está esse negócio, mas parece que não está também. Então, novamente, ratificando a minha ideia de que não há guerra cultural nenhuma no governo. O Olavo sempre criticou a ditadura militar, não para o regime realizar torturas, mas para não combater intelectualmente a esquerda, exato. Nesse sentido, Bolsonaro seria o símbolo da ditadura para o Olavo, mas com a diferença de haver uma curadoria intelectual do próprio Olavo para combater a esquerda, precisamente. Olha, sua pergunta foi uma observação de grande inteligência. Exatamente. E eu vou dizer, esse discurso é o discurso da saída. Se o governo Bolsonaro falhar de maneira completa e absoluta e irrevogável, e não tiver possibilidade de fazer nada com o Bolsonaro pós-governo, esse é o discurso de saída. Ele vai dizer, olha, eu estive junto com o governo porque havia uma oportunidade ali, dado que foi eleito um presidente conservador, de fazer um grande combate para a esquerda. Mas ele não fez porque ele se acovardou, ele não enfrentou seus inimigos internos, então ele acabou deixando que militares tecnocráticos, com a mesma mentalidade daqueles que haviam governado o Brasil na época da ditadura, tomassem a frente do governo e dissolvessem o trabalho ideológico. Esse é o discurso que já está pronto, esse discurso já está pronto. Vinícius Pereira. É importante o MBL comprar a guerra cultural antes que seja destruído de fato pelos bolsolavistas e tocá-la? Eu acho. Para mim, é muito importante. Agora, sim, o MBL não é um movimento conservador. Assim, é importante que se diga. Eu sou reacionário, eu sou muito conservador, mas o MBL não é. O MBL é um movimento liberal. Então, a recepção disso aí precisa ser feita a partir dos princípios liberais, né? Que não são os mesmos. Mas existe uma guerra cultural liberal. É que nos Estados Unidos a coisa é um pouco complicada porque a terminologia do debate político americano não se justapõe à nossa terminologia. Eles dividem a coisa em libertarians, liberals e conservatives. Então, o MBL é o quê? Se você for comparar, ele não é exatamente um liberal, porque um liberal é uma coisa a lá Partido Democrata, não é exatamente, mas também não é um libertarian, né? Que um libertarian seria um caso de um Miss Brasil, uma coisa. Miss Brasil não, porque o Miss não era exatamente um libertário. Mas esses grupos libertários que tem, seria isso, né? O que também não é. Ele também não é conservative. Então, eu diria que para tentar fazer uma justaposição, o MBL seria uma ala do movimento conservative mais liberal, porque existe. E tem também as suas agendas e tem também as suas pautas. Você não... Newsbergs tem... o sueco. Você não acha que há uma diferença entre a ideologia de Bolsonaro e bolsolavismo? Parece que a análise de João César não vale para o olavismo, mas vale para Bolsonaro. Olha, Nils, eu não sei, porque a minha impressão é que o Bolsonaro não tem clareza em relação a essas questões. Eu acho que as questões são muito vagas na mente dele. O que eu acho, ele não tem a devida clareza para ele próprio tomar posição em face disso. O que pode acontecer, e aí eu acho que a aplicação da tese do João é muito interessante. Bom, eu não li o livro dele, né? Ele está para publicar um livro sobre isso, então pode ser que eu mude de ideia completamente. Mas o que talvez aconteça é o seguinte: a doutrina do Orville pode servir como ponte do diálogo entre Bolsonaro, os olavistas e os militares. E o general Heleno. Porque o general Heleno foi assessor deste general que eu citei no início da aula, o Silvio Frota. E isso é um fato que é lembrado pelo professor João. Então pode ser que haja ali um gancho para chegar no exército. Uma linguagem comum, digamos assim. Mas a linguagem do olavismo em si, creio eu, não é baseada nisso.
tudo me indica que ela é baseada na fonte tradicional da guerra cultural norte-americana, sim. Vinícius Luna. Eu ainda acho que, Ricardo, você subestima muito a mudança cultural que houve do Brasil e se manifestou a partir de 2013. Você não é um capítulo de um processo que é muito maior que ele. A pergunta que eu faço, passou na hora de começar a fazer a nossa guerra cultural contra a esquerda em paralelo com a deles. Então, Vinícius, eu não subestimo o que houve a partir de 2013. Eu não sei porque você tem essa impressão de que eu subestimo. Não, subestimo. Eu acho que o que aconteceu foi muito grande, muito importante. Agora, eu percebo que, do ponto de vista material, todos os esforços de 2015 para cá estão assentados em uma areia, em um terreno movediço. Por que é o terreno movediço? Porque é o terreno do engajamento. Sem engajamento não há nada. Por exemplo, vocês estão assistindo essa aula aqui. Por que vocês estão assistindo essa aula aqui? Vocês têm obrigação disso? Profissional? Vocês vão deixar de ganhar alguma coisa? Não. Vocês podem não assistir merda nenhuma. Dizer, não estou a fim de assistir isso aqui e vou embora. Por que vocês assistem? Por que vocês acompanham o MBL? Por que vocês estão atuantes? Por conta do engajamento. Qual o problema do engajamento? O problema do engajamento é que ele existe enquanto há energia para isso. Essa energia ela pode se dissipar na medida em que você veja um retorno da esquerda muito forte, uma consolidação de uma coisa que você não quer, e daí o cara simplesmente olha e diz, pô, eu vou ficar perdendo meu tempo aqui, gastando dinheiro, gritando, fazendo isso, fazendo aquilo, perdendo meu tempo para lutar por algo que não vai adiantar nada? Não, vou desistir, vou viver minha vida privada. E aí você tem a diluição do engajamento. Isto não pode acontecer. Se isso acontece, a direita cai. É diferente da esquerda. Eu sempre sublinho esta diferença muito grande. A esquerda pode passar por uma queda brutal de engajamento. Por quê? Porque ela tem instituições que se mantêm independentemente do engajamento das pessoas. Os sindicatos da esquerda não dependem do engajamento. Depende de haver uma classe de trabalhadores que tem que fazer certas contribuições obrigatórias e que se sentem representados porque o sindicato entra com determinadas ações salariais e coisas desse tipo. E o sindicato está lá, e ele recebe dinheiro, ele está lá, ele faz parte, digamos assim, de uma certa estrutura institucional, paraestatal, que está ali na realidade, que não vai desaparecer se ele não conseguir mobilizar não sei quantas pessoas para fazer X, Y, Z. Mas a mesma coisa em relação aos partidos de esquerda. Se o PT não tiver doação, ele continua existindo. Se o Partido Novo não tiver doação, ele fecha as portas no dia seguinte. Então não há simetria nesse sentido. Eu fiz uma palestra em um dos congressos do MBL que eu dizia justamente isso. Eu falava, olha, existe um dilema de continuidade da direita muito grande. Qual é esse dilema? É o dilema da base material da direita. A base material da direita depende de engajamento. Sem engajamento, ela some. E aí, olhando de hoje, né, parece uma coisa completamente descabida, né? Tipo, porra, o Kim tem 1 milhão de pessoas na rede social, o Arthur tem quantidade de 2 milhões de pessoas, né? Danilo Gentili é gigante, não sei o quê. Como é que vai sumir? Como assim? Vai sumir? Isso é loucura. Como é que vai desaparecer esse... Não é bem assim. Veja, se você tiver uma mudança de rede social, por exemplo, YouTube caiu em desuso, mudou. Agora não é mais YouTube. Instagram, não é mais Instagram, agora é TikTok. Olha lá. Todas as figuras da direita vão ter que fazer novos perfis. E elas vão ter que reengajar uma massa imensa de pessoas. Não é automático. Não é tipo, você sai, agora você tinha 1 milhão aqui, você sai, você vai ter 1 milhão lá. Não, depende. Se o engajamento nesse processo tiver caído, você sai de uma rede social, na outra você vai ter bem menos. E aí a coisa murcha. Então, não, acredite, tem muitos percalços nesse processo. Não é uma trajetória tão simples quanto pode parecer. Bom, tem mais perguntas. Eu vou fazer o seguinte, já é 5h05. Carratu, tá me ouvindo? Carratu, ouço. Tá ouvindo, né? Pega essas perguntas aqui a partir do João. Ou será que dá para responder? Não, tem várias, né? Pega aqui a partir do João, eu vou responder na próxima aula. Eu vou falar de outro assunto, ou continuar esse assunto. Eu acho que eu já falei bastante desse assunto, mas... Ricardo, a partir desse aqui, professor, se voltarmos à pauta da guerra cultural, a partir desse? Isso. Ah. Tudo isso aí.
Eu vou começar falando de guerra cultural no próximo. Talvez eu me aprofunde mais nesse tema. Até porque eu devo dizer a vocês que eu tô lendo um livro de debate sobre isso também, que é do Hunter e do Alan Wolfe, cujo título é Is There a Cultural War? É um bom livro. E eu quero me aprofundar nesse negócio, então talvez eu retome isso na próxima aula. Estou vendo que tem uma pergunta aqui sobre Gramsci. Eu não posso dizer muita coisa de Gramsci, não, que eu não conheço muito pouco. O que eu conheço de Gramsci foi o que eu li, assim, nos artigos. Eu não sou conhecido. Eu nunca peguei a obra dele, Os Cadernos do Cárcere, e li aquele negócio de cabo a rabo. Eu só li uns trechos de Gramsci, muito, muito largamente. Bom, mas é isso. Até mais. Boa noite para vocês. Um beijo e um queijo.